As Montanhas Ozarks. Se você olhar de fora, parece apenas uma região bonita no interior dos Estados Unidos. Colinas verdes, rios claros, florestas que se estendem até onde a vista alcança. Mas é só começar a ouvir histórias que saem dali, que você percebe que esse lugar carrega mais sombras do que parece. Por trás de toda a paisagem tranquila, os Ozarks são conhecidos por fenômenos estranhos, criaturas que ninguém consegue explicar, ruínas com fama de assombradas e até memórias de tragédias que nunca foram esquecidas. É aquele tipo de lugar onde o folclore e a realidade se misturam tanto que fica impossível separar onde termina a história e onde começa o mistério. Um dos casos mais famosos da região é a chamada Spook Light, também conhecida como Luz de Hornet. Imagina você dirigindo numa estradinha isolada e, de repente, uma esfera brilhante surge à frente, flutuando e seguindo o carro por alguns metros, até desaparecer como se nunca estivesse existido. Essa luz já foi registrada por viajantes, moradores e até autoridades locais. A explicação oficial nunca foi encontrada. Alguns falam em faróis distantes refletidos por camadas de ar quente, outros juram que é um espírito perdido, procurando o caminho de casa, ou até mesmo um raio bola. O fato é que a luz continua aparecendo geração após geração, e cada morador da área tem uma versão diferente de como ela realmente é. Mas a Luz de Hornet não é o único mistério dos Ozarks. Quem caminha por aquelas florestas também fala sobre o Ozark Howler, descrito como um enorme felino negro, com olhos vermelhos e até chifres. O mais assustador nele não é nem a aparência, é o som. Um uivo que mistura grito de lobo, rugido de pantera e algo que ninguém consegue identificar. E claro, muitos pesquisadores dizem que é apenas uma lenda, uma invenção para assustar viajantes ou uma confusão com animais reais, mas de tempos em tempos alguém jura ter ouvido o grito ecoando nas colinas, e quem já ouviu garante que não é um tipo de som normal que se escute. E se criaturas e luzes misteriosas não bastassem, os Ozarks ainda têm seus fantasmas oficiais. O melhor exemplo é o Crescent Hotel, em Eureka Springs. Construído no século XIX como um resort de luxo, ele acabou passando por fases bem sombrias, incluindo um período em que funcionou como um hospital comandado por um charlatão chamado Norman Baker, que dizia curar o câncer sem nenhum conhecimento médico. O resultado foi trágico, muitas pessoas morreram ali e até hoje o hotel é considerado um dos mais assombrados dos Estados Unidos. Hóspedes e funcionários relatam vultos, vozes e portas que se abrem sozinhas, e diferente de outras lendas, o Crescent nem tenta disfarçar. Hoje eles oferecem tours de fantasmas para quem tiver coragem de andar pelos corredores à noite. Mas nem todos os mistérios dos Ozarks têm a ver com monstros ou fantasmas. Alguns são humanos e talvez até mais assustadores. Grupos mascarados conhecidos como Bald Knobbers surgiram em pequenas cidades do Missouri. Oficialmente eles diziam lutar contra criminosos e trazer a justiça, mas na prática intimidavam vizinhos, puniam quem não seguia suas regras e espalhavam terror durante a noite, cavalgando com máscaras grotescas, queimando casas e até matando desafetos. Os Bald Knobbers foram um lembrete de que os monstros de carne e osso podem ser muito piores do que os sobrenaturais. E aí tem o Lago dos Ozarks. Hoje é um destino turístico famoso, cheio de casas de veraneio e barcos cortando a água. Mas para criar o lago nos anos 1930, cidades inteiras foram inundadas, vilas desapareceram sobre a represa e milhares de túmulos precisaram ser removidos. Oficialmente os corpos foram levados para outros cemitérios, mas histórias locais garantem que nem todos foram encontrados. Pescadores falam de lápides vistas no fundo do lago, mergulhadores contam de estruturas antigas
antigas ainda de pé lá embaixo, a imagem de cidades e cemitérios afogados dá ao lago um ar bem mais sombrio do que parece nas fotos de turismo. E não dá para esquecer de Rarotonga, um parque estadual no Missouri, onde ficam as ruínas de uma mansão que parecia saída da Europa, construída no início do século XX, foi destruída por um incêndio e hoje se ergue em pedaços sobre falésias. Cercada de cavernas, fontes e sumidouros, de dia já é um cenário impressionante. À noite dizem que o lugar ganha um clima de castelo maldito. Alguns visitantes relatam vultos se movendo entre as paredes queimadas, como se os fantasmas dos antigos donos nunca estivessem partido. E é claro, como toda região isolada, os Ozarks têm dezenas de pequenas histórias espalhadas, vozes vindas de minas abandonadas, aparições em trechos da antiga Trilha das Lágrimas, onde povos indígenas foram forçados a atravessar a região rumo ao exílio, e até lendas de Homem-Fera vagando nas colinas. O que os Ozarks deixam claro é que o mistério não falta. Talvez parte seja folclore, talvez parte seja a memória coletiva, tentando dar um sentido às tragédias, e talvez exista mesmo algum fenômeno em que a ciência ainda não conseguiu explicar. Mas uma coisa é certa: entre os rios subterrâneos, as florestas fechadas e os vales isolados, os Ozarks são o tipo de lugar que nunca vão deixar de alimentar a imaginação. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se possível, se inscreva no canal, comenta embaixo o que achou, e eu vejo vocês nesse próximo vídeo que tá aparecendo aí. Tamo junto e até mais.